Kick é o sexto álbum de estúdio da banda australiana In-Excess, lançado em 19 de outubro de 1987. O mais bem-sucedido álbum do grupo. Kick recebeu o certificado de platina sextupla pela Record Industry Association of America e chegou à terceira colocação da Billboard 200. Naquele ano, o mundo da música passava por uma fase de transformação. O rock buscava novos caminhos, o pop dominava as paradas, o glam metal crescia rapidamente nos Estados Unidos e a MTV havia se tornado a principal vitrine para artistas que desejavam alcançar o estrelato internacional. Foi exatamente nesse cenário que uma banda australiana lançou um álbum capaz de redefinir sua carreira e conquistar definitivamente o planeta. Esse álbum era Kick, do In-Excess. Até aquele momento, o In-Excess já possuía uma sólida trajetória. Formada em Sydney no final da década de 1970 pelos irmãos Andrew, Tim e John Ferris, ao lado de Gary Gary Beers, Kirk Pengilly e Michael Hutchence, a banda vinha evoluindo disco após disco. O grupo misturava rock, funk, soul, pop e new wave de maneira bastante original, conquistando uma base fiel de fãs principalmente na Austrália, Europa e parte dos Estados Unidos. Mesmo assim, ainda faltava aquele trabalho que transformasse o In-Excess em um verdadeiro fenômeno global. E foi exatamente isso que Kick conseguiu fazer. Grande parte desse sucesso pode ser atribuída ao produtor Chris Thomas, conhecido por trabalhar com artistas como Sex Pistols, Elton John e Pretenders. Thomas ajudou a lapidar o som da banda, tornando as músicas mais diretas, comerciais e extremamente sofisticadas, sem que o grupo perdesse sua identidade. O resultado foi um disco incrivelmente equilibrado. Cada faixa parecia ter potencial para se tornar um sucesso, algo extremamente raro até mesmo entre grandes bandas. Curiosamente, a gravadora americana Atlantic Records inicialmente não acreditava no potencial comercial de Kick. Executivos chegaram a considerar o álbum pouco radiofônico e resistiram ao seu lançamento. Ofereceram dinheiro para refazerem o disco, mas o empresário ignorou os chefes e promoveu o som nas rádios universitárias, salvando o trabalho que vendeu mais de 20 milhões de cópias mundo afora. A banda precisou insistir para que o disco fosse distribuído mundialmente. A história provaria que eles estavam completamente errados. Kick tornou-se o maior sucesso da carreira do In-Excess e um dos álbuns mais importantes da década de 1980. O disco começa com Guns in the Sky, uma introdução energética que já deixa claro que o grupo pretendia soar maior, mais ousado e mais moderno. Logo em seguida vem New Sensation, uma explosão de energia positiva, guitarras marcantes, groove contagiante e um refrão praticamente impossível de esquecer. A música rapidamente conquistou as rádios e mostrou que o In-Excess possuía uma sonoridade diferente de praticamente tudo que existia naquele período. Depois surge Devil Inside, talvez uma das músicas mais icônicas da carreira da banda. Sua construção é hipnotizante. A guitarra cria um clima misterioso enquanto Michael Hutchence entrega uma interpretação carregada de sensualidade e confiança. O videoclipe contribuiu enormemente para o sucesso da faixa. Exibida constantemente pela MTV, ajudou a consolidar Hutchence como um dos maiores frontmen da década. Sua presença de palco era magnética. Poucos cantores conseguiam transmitir tanto carisma apenas com um olhar ou um simples movimento durante uma apresentação. Na sequência aparece Need You Tonight, provavelmente uma das músicas mais conhecidas do In-Excess. Poucas histórias de criação são tão curiosas quanto essa. Andrew Ferris afirmou que criou o riff principal poucos minutos antes de pegar um táxi para o aeroporto. Percebendo que poderia esquecer a ideia, voltou rapidamente para casa, gravou a melodia em uma fita cassete e só então seguiu viagem. Aquele pequeno riff improvisado acabaria se tornando um dos mais reconhecidos da história do pop rock. Need You Tonight possui uma combinação perfeita entre sensualidade, minimalismo e groove. Em vez de apostar em grandes solos ou arranjos exagerados, a música trabalha com poucos elementos extremamente bem posicionados. O resultado é uma faixa elegante, moderna e incrivelmente atual, mesmo décadas depois de seu lançamento. Ela alcançou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, feito raro para uma banda australiana na época. Em seguida aparece Mediate, construída praticamente como uma continuação de Need You Tonight. Seu videoclipe tornou-se um clássico absoluto. Inspirado diretamente no vídeo de Subterranean Music Blues, de Bob Dylan, cada integrante aparece segurando placas com palavras que acompanham a letra da música. Essa ideia simples tornou-se uma das imagens mais lembradas da MTV durante os anos 80. The Loved One apresenta uma releitura de um clássico australiano, enquanto Wildlife mantém a energia elevada do disco. Mas é na incrível Nevar Tiro essa parte que Kick alcança seu ponto emocional máximo. Poucas baladas dos anos 80 envelheceram tão bem quanto essa. A introdução com teclados lembra imediatamente uma grande produção cinematográfica. Quando a voz de Hutchence entra, a música ganha uma dimensão quase dramática. A interpretação é intensa, elegante e profundamente emocionante. O videoclipe, gravado em Praga, também se tornou um enorme sucesso, explorando a atmosfera histórica da cidade muito antes de ela se tornar um destino turístico popular para produções internacionais.
Hoje, Nevar Tiro Essa Parte é considerada uma das canções românticas mais importantes da história do rock. Muitos casamentos, filmes, séries e programas de televisão continuam utilizando essa música até hoje. Mystify traz novamente o lado mais dançante da banda. Seu riff de guitarra é simples, mas extremamente eficiente. A combinação entre bateria, baixo e guitarra cria um groove irresistível, enquanto Michael Hutchence demonstra mais uma vez sua enorme capacidade de transformar letras relativamente simples em performances inesquecíveis. Kick encerra com Tiny Daggers, uma faixa mais introspectiva que fecha o álbum de forma elegante. Uma das maiores virtudes deste disco é justamente sua variedade. Existe rock, existe funk, existe soul, existe pop, existe dance e existe new wave. E tudo isso acontece de maneira completamente natural. Nenhuma música parece deslocada. Cada faixa conversa perfeitamente com a anterior. Essa coesão faz de Kick um daqueles raros discos que podem ser ouvidos do início ao fim sem que o interesse diminua em nenhum momento. Outro aspecto importante foi a enorme influência visual da banda. Durante os anos 80, não bastava apenas produzir boas músicas. Era necessário conquistar a televisão. Nesse quesito, o Inexus foi brilhante. Os videoclipes eram modernos, criativos e exploravam muito bem a personalidade de Michael Hutchence. Sua aparência despojada, seus movimentos no palco e seu enorme carisma transformaram o cantor em um verdadeiro símbolo sexual da década. A imprensa frequentemente comparava Hutchence a Mick Jagger e Jim Morrison. Embora possuísse influências evidentes desses artistas, Michael construiu uma identidade própria baseada em naturalidade e autenticidade. Ele nunca parecia estar interpretando um personagem. Essa espontaneidade aproximava ainda mais o público. Musicalmente, Kick também deixou uma herança importante. O álbum mostrou que era possível unir rock e música dançante sem comprometer a credibilidade artística. Essa mistura influenciou diversas bandas que surgiriam nos anos seguintes. Grupos dos anos 90 incorporaram grooves mais marcantes, linhas de baixo mais evidentes e uma abordagem vocal mais sensual inspirada no trabalho desenvolvido pelo Inexus. O impacto comercial também foi gigantesco. Nada menos que 4 singles entraram no top 10 americano. Pouquíssimos álbuns conseguem esse feito. Além disso, praticamente todas as músicas lançadas como single receberam enorme execução nas rádios e forte exposição na MTV. Kick também consolidou definitivamente o rock australiano no cenário internacional. Embora AC/DC e Men at Work já fossem conhecidos mundialmente, o Inexus mostrou outra face da música produzida na Austrália. Mais sofisticada, mais urbana, mais elegante e mais pop. Esse sucesso abriu portas para diversos outros artistas australianos durante o final da década de 1980 e início dos anos 90. Com o passar do tempo, Kick passou a aparecer constantemente em listas dos maiores discos dos anos 80. Críticos destacam sua produção impecável, sua sequência impressionante de sucessos e sua capacidade de permanecer atual mesmo após quase 4 décadas. Poucos álbuns conseguem atravessar gerações mantendo tanta relevância. As músicas continuam presentes em playlists, filmes, comerciais, séries de televisão e plataformas de streaming. Novos ouvintes descobrem o disco todos os anos. Isso acontece porque Kick não depende apenas da nostalgia. Sua qualidade é objetiva. As composições continuam fortes. Os arranjos permanecem modernos. A produção sonora ainda impressiona. E Michael Hutchence continua sendo lembrado como um dos vocalistas mais carismáticos da história do rock. Infelizmente, sua morte em 1997 encerrou precocemente uma carreira extraordinária, mas sua voz permanece viva em cada faixa desse álbum histórico. Hoje, ouvir Kick é compreender porque certos discos ultrapassam a condição de simples sucesso comercial para se tornarem verdadeiras obras-primas da música popular. Não se trata apenas de uma coleção de grandes canções. É um trabalho cuidadosamente construído, repleto de personalidade, criatividade e confiança artística. Em uma década marcada por excessos e modismos passageiros, o Inexus conseguiu criar um álbum que resistiu ao tempo. Kick continua soando moderno, vibrante e extremamente prazeroso de ouvir. Quase 40 anos depois de seu lançamento, permanece como uma referência para músicos, produtores e fãs do rock em todo o mundo. Mais do que o auge da carreira do Inexus, Kick representa um momento raro em que talento, inspiração, produção impecável e oportunidade histórica se encontraram no mesmo lugar, criando um dos álbuns mais marcantes da história da música. E para você que chegou até aqui, nosso muito obrigado. Deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este.